Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Tudo bem com vocês, queridos irmãos? Esperamos que sim, com as bênçãos de Jeová. Meus amados, nesse vídeo estaremos disponibilizando a reunião Vida e Ministério Cristão completa dessa semana, 22 a 28 de janeiro de 2024. De maneira resumida, vamos analisar e preparar as partes principais dessa reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos dar nossos comentários. Então, iniciando, vamos considerar Jó, capítulos 38 a 39, e ver que joias espirituais podemos encontrar nessa leitura. Passando para a sessão Nossa Vida Cristã, teremos um discurso de 15 minutos com o tema Observar a criação nos ajuda a não nos concentrar em nós mesmos. Esse discurso, vamos ter duas perguntas para responder, sendo uma delas baseada num vídeo sobre a criação. Também veremos as respostas dessas perguntas para comentarmos essa parte. Finalizando, no estudo bíblico de congregação, nós vamos estudar a conclusão do capítulo 4 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus. Vamos dos parágrafos 13 a 20 e veremos as respostas-chave desse estudo. Esperamos que mais uma vez, com auxílio desse vídeo, todos vocês possam tirar o máximo de proveito dessa preparação e que, em uma dessas sessões, vocês consigam dar bons comentários. E incentivamos aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem nossos vídeos e torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o nosso canal a crescer, também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também que acompanham o canal. Vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. E para a primeira pergunta temos como base Jó, capítulo 38, versículos 8 a 10. Veja o que diz. E quem fechou com portas o mar quando ele repentinamente saiu do ventre? Quando o vesti com nuvens e o envolvi com densas trevas? Quando estabeleci meu limite para ele e coloquei suas portas e trancas? A pergunta: o que esses versículos nos ensinam sobre o papel de Jeová como legislador? Resposta: nos ensinam que Jeová é a origem de todas as leis que governam o universo, tanto físicas como naturais e morais, e que ele é o único que tem a autoridade para estabelecer e aplicar leis, tanto aos humanos quanto aos anjos. Também nos ensina que Jeová é justo e amoroso ao dar as suas leis, visto que procura o bem-estar e a prosperidade das suas criaturas. Além disso, Jeová é fiel e constante nas suas leis, visto que elas não mudam nem se contradizem. Por outro lado, Jeová é poderoso e soberano nas suas leis, visto que ninguém pode zombar dele ou escapar das suas consequências. Muito bem. Agora, com base na leitura completa do livro de Jó, capítulos 38 e 39, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar aqui no capítulo 38, versículos 1 a 3, diz assim: Então Jeová respondeu a Jó de dentro do vendaval: Quem é este que está obscurecendo os meus propósitos e falando sem conhecimento? Por favor, prepare-se como um homem. Eu lhe farei perguntas e você me informará. A lição. Aprendemos aqui que Jeová não deve explicações a ninguém, nem mesmo a Jó, que era um homem justo. Jeová pergunta a Jó quem é ele para questionar seus propósitos e falar sem conhecimento. Isso nos ensina que devemos respeitar a soberania de Deus e confiar que Ele sabe o que está fazendo, mesmo que não entendamos. Agora a próxima joia podemos encontrar na continuação, versículos 4 a 7. Diz assim: Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se você acha que tem entendimento. Quem estabeleceu as medidas dela, caso você saiba, ou quem estendeu sobre ela uma corda de medir? Em que se encaixaram as suas bases, ou quem assentou a sua pedra angular, quando as estrelas da manhã juntas gritavam de alegria e todos os filhos de Deus davam gritos de louvor?
Jó 38, 4 a 7, a lição. Observamos nesses versículos que Jeová é o Criador de tudo que existe e que ele existia antes de qualquer coisa. Consequentemente, as estrelas e os anjos celebram seu trabalho quando ele lançou os alicerces da terra. Isso nos ensina a importância de, como cristãos, sempre admirarmos a grandeza de Jeová e sua obra, e reconhecer que ele é o único, digno de louvor. Agora, na continuação, passando para o capítulo 39, veja o que diz os versículos 1 a 4. Podemos encontrar outra joia nesses versículos. Por acaso você sabe quando as cabras montesas dão cria? Já viu as corças darem à luz seus filhotes? Você conta os meses de sua gestação? Você sabe quando elas vão dar cria? Elas se agacham para dar à luz seus filhotes, e suas dores de parto terminam. Seus filhotes ficam fortes e crescem nos campos, vão embora e não voltam para elas. A lição: Jeová conhece e cuida dos animais selvagens, mesmo em momentos importantes da vida deles, como o parto. Isso nos ensina que Jeová conhece todas as suas criaturas, e se ele cuida amorosamente e dá muita importância a todas elas, quem dirá nós que fomos criados à imagem dele? Muito bem. Agora, a próxima joia, irmãos, que podemos encontrar é um resumo total desses capítulos 38 e 39. Veja só que interessante. Esses capítulos reforçam a importância de refletirmos sobre as maravilhosas obras de Jeová, expressões de seu poder e sabedoria. Isso faz-nos sentir humildes e nos ajuda a ver que a vindicação da sua soberania é mais importante do que qualquer interesse pessoal. Então, o tema desse discurso é o seguinte: observar a criação nos ajuda a não nos concentrar em nós mesmos. Veja a introdução. Quando Jó estava sendo atacado por seus 3 companheiros e por Satanás, ele só se concentrou nos seus problemas e nas coisas injustas que falavam sobre ele. Agora veja só o que diz Jó, capítulo 37, versículo 14. Escute isto, Jó. Pare e reflita nas obras maravilhosas de Deus. Com base nesse texto, veja a pergunta: o que Jó precisou fazer para voltar a pensar de modo espiritual? Então nós observamos que ele estava sendo atacado, pelos seus companheiros e por Satanás, e isso desanimou muito ele. Ele ficou pensando muito nos seus problemas. E conforme vimos nesse texto, o que ele teve que fazer? Veja a resposta. Ele teve que parar e refletir nas obras maravilhosas de Deus, ou seja, observar a criação. Então, seguindo esse exemplo, veja só o que diz a continuação do parágrafo, dessa parte. Quando os problemas estão nos sufocando, podemos observar a criação. Isso vai nos ajudar, assim como Jó, a lembrar do poder de Jeová, fortalecer nossa vontade de continuar leais a Ele e aumentar nossa confiança de que Ele vai cuidar de nós. Agora nós temos um vídeo muito lindo para assistir, que fala como que o livro de Jó nos ensina animais. Então é importante que os irmãos assistam esse vídeo, para depois conseguirem dar algumas respostas com base no que vocês aprenderam. Veja só a pergunta: como esse vídeo fortaleceu sua confiança em Jeová? Então, de maneira geral, irmãos, olha a resposta que eu coloquei. Observamos no vídeo que Jeová fez tudo perfeito e muito bem projetado. Ao criar, ele deu atenção até mesmo nos mínimos detalhes. Então, quando paramos para refletir na criação, assim como Jó, vemos o quão poderoso e amoroso é Jeová. Além disso, isso aumenta nosso apreço por Jeová. E vamos entender que não importa os problemas que estamos passando, podemos confiar que as suas promessas para o futuro vão se cumprir. Então, relembrando, o tema do capítulo 4 é Homens Comuns e Sem Instrução. E nós entramos no novo subtítulo do estudo, Levantaram a Voz a Deus, com base em Atos capítulo 4, versículos 23 a 31. Pergunta dos parágrafos 13 e 14. O que devemos fazer quando enfrentamos oposição e por quê? Resposta.
Para cumprir nossa comissão de ser testemunha de Cristo, precisamos ter mais do que apenas determinação. Quando opositores tentarem destruir nossa fé ou nos impedir de pregar, devemos seguir o exemplo de Pedro e João, orando a Jeová pedindo forças e buscando o apoio da congregação. Talvez falando aos anciãos e a outros cristãos maduros as dificuldades que estamos enfrentando. E nós devemos fazer isso porque as orações desses nossos irmãos podem nos dar forças para perseverar. Agora, continuando, parágrafo 15. Por que os que talvez tenham parado de pregar por um tempo não devem ficar desanimados? Resposta. Porque todos os apóstolos pararam de pregar por um período depois da morte de Jesus, mas logo ficaram ativos novamente. Então, em vez de permitirmos que erros passados nos desanimem, devemos aprender desses erros e usar o que aprendemos para fortalecer outros. Agora, parágrafos 16 e 17. O que aprendemos da oração feita pelos seguidores de Cristo em Jerusalém? Aprendemos que nada pode impedir que a vontade de Deus seja feita. Por maior que sejam os obstáculos, por mais poderoso que seja o adversário, se levantarmos nossa voz a Deus em oração, podemos ter a certeza de que Ele nos dará forças para continuarmos a falar Sua palavra com coragem. Último subtítulo. Prestaram contas não a homens, mas a Deus. Com base em Atos, capítulo 4, versículos 32 a capítulo 5, versículo 11. Veja a pergunta do parágrafo 18. O que os membros da congregação em Jerusalém faziam uns pelos outros? Resposta. Vimos aqui que eles faziam mais do que apenas pedir a Jeová que abençoasse seus esforços. Eles apoiavam uns aos outros em sentido espiritual e, quando necessário, em sentido material. Um exemplo disso foi o discípulo José, chamado de Barnabé pelos apóstolos. Ele vendeu um pedaço de terra que possuía e doou de coração todo o valor para ajudar os que tinham vindo de longe. Assim, eles podiam ficar mais tempo em Jerusalém a fim de aprenderem mais sobre sua nova fé. Parágrafo 19. Por que Jeová executou Ananias e Safira? Jeová tirou a vida daquele casal não porque a quantia doada fosse insuficiente, mas porque a motivação deles era má e eles mentiram. Eles mentiram não a homens, mas a Deus. Como os hipócritas a quem Jesus condenou, Ananias e Safira estavam mais preocupados em obter a glória de homens do que a aprovação de Deus. Parágrafo 20. A pergunta: o que aprendemos sobre o que Jeová espera quando damos algo a Ele? Resposta: Jeová não quer que o sirvamos contra a nossa vontade ou por obrigação. Quando damos algo a Jeová, Ele se interessa não na quantidade, mas na nossa motivação. Jamais queremos ser como Ananias e Safira, permitindo que nosso serviço a Deus seja motivado pelo egoísmo ou pelo desejo de obter glória. Em vez disso, como Pedro, João e Barnabé, queremos que o nosso serviço a Jeová seja sempre motivado por sincero amor a Ele e ao próximo. E chegamos ao fim da nossa reunião Vida e Ministério Cristão dessa semana, 22 a 28 de janeiro. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de cada um de vocês. Esperamos que esse vídeo possa ter sido de encorajamento e também tenha te ajudado na sua preparação. Que você, com a ajuda de Jeová, consiga comentar na reunião. Agora você tem a oportunidade de se inscrever no nosso canal, se não for inscrito, deixar um gostei, fazer um comentário, compartilhar nossos vídeos e ativar o sininho. Também, se possível, assim como outros, torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o canal a crescer, tem feito com que nossos vídeos cheguem a mais pessoas, mais irmãos que vão preparar a reunião. Afinal, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e de importância para o público. Então desejamos que todos fiquem à vontade. Que todos tenham uma excelente semana com as bênçãos de Jeová e até mais aos próximos vídeos.